Número 27. Ser depressivo na construção desse mundo imperfeito, ou ser vencedor na construção eterna. Em que se deve focar na hora que for evangelizar na rua? Nos 3 pontos básicos. Óbvio que a palavra, dizer que ela prova tudo o que acontecerá depois da morte. Quando se sabe interpretar suas figuras, isso é a única prova que temos de tudo, do antes e do depois desse mundo, que os ateus e pastores não têm o batismo no Espírito Santo para interpretar essa língua estranha de símbolos dos sonhos. 2. Depois dizer que quem teve essa prova, não trabalha por dinheiro na religião, serve 2 deuses, porque todo aquele que trabalha por dinheiro nessa obra é enganado por espíritos, confundidos com os anjos de Deus. 3. Terminando com um alerta que a pessoa deve se interessar pelas escrituras sagradas, como a Bíblia, entendendo seus mistérios e ensinando aos outros, fora de igrejas, para escapar do lago de fogo preparado para os espíritos enganadores, que se rebelaram do céu, por isso vão servir de exemplo de tortura eterna para ninguém mais se rebelar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8-9. Esse versículo comprova que os que ensinam corretamente a linguagem figurada dos mistérios da palavra é taxado de falso profeta, ou até mesmo louco. Mas as ovelhas de Cristo, que ouvem a sua voz, entendem tudo, porque têm a unção. As palavras claras são para os homens entenderem tudo errado, porque são maus, e destruiriam a salvação na palavra em Cristo se entendessem certo, ou seja, se as Escrituras fossem bem claras para todos entenderem corretamente, os poderosos já teriam dado um jeito de as eliminar da face da terra, porque não acreditam na vida eterna, mas somente na fama e poder deste mundo, o que é perfeitamente possível conseguir pela Bíblia fechada, selada, ao seu entendimento. São porcos que desprezam pérolas. Quem não entende vai sempre se equivocar, achando que algo espiritual invisível é material corruptível, que são usados para figuras, como nomes, dias, grande ajuntamento programado como na lei de rituais, comunhão, grande reunião física, salário, templo, reino, e tudo o mais desta terra que, para ser alcançado, deve ser vencedor de uma disputa, uma briga, que tira totalmente o foco de ter a prova do que virá depois da morte, pelo entendimento correto das Escrituras, e anunciar aos outros fora das facções religiosas do reino material de Satã, para ser mais que vencedor no reino eterno comandado por Cristo. Então o reino eterno de Cristo se resume só no semeador que sai para semear espontaneamente a semente da palavra correta pelas ruas, com apenas os frutos do conhecimento da vida eterna e das almas despertas como salário eterno, porque não há nada a receber além da vida eterna. Tudo o que passar disso é disputa do mundo pela adoração pertencente só a Deus. A prova que querem roubar a adoração de Deus é que querem ser bem vistos pelos homens, e nem pensar em levantar a voz para falar da salvação em Cristo do lago de fogo, por onde anda, porque não tem argumentos, e aparecendo os primeiros escarnecedores, desistirão. Seguir a Cristo nada mais é do que anunciar Ele aonde está presente, quebrando as barreiras da timidez e da vergonha da carne, convidando para as bodas do Cordeiro do conhecimento da prova de tudo invisível pelas figuras decifradas, e nunca convidar para o reino religioso material de Satã, porque a ordem é sair da Babilônia religiosa, Sodoma e Gomorra, quem é povo dele, que ouve a sua voz, porque a entende, tem a sua natureza pelo batismo no Espírito Santo. Quem não faz isso está com o espírito de soberba da ambição de Satã, pelo qual ele caiu do céu, em cima de um palco construído por homens, tirando onda de ídolo.
Se por meio da palavra de Cristo se constroem os monumentos religiosos no mundo, então Cristo é servo de Mamon que governa este mundo. A palavra de Cristo só ajunta no céu as almas salvas, e não na terra as almas presas no caixão do templo. Diante dessa decifração do enigma das palavras de Cristo, fica claro que no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, quem doa ou recebe dinheiro por trabalho de espíritos enganadores está servindo ao Deus Mamon, o governador deste mundo, salvo algumas exceções, como no começo, nos casos de vida ou morte, ou para deixar escrito para parábolas, ou para cumprir a profecia que os sábios seriam confundidos. Qualquer tijolo que o pedreiro coloca no templo religioso aqui deste mundo material está contribuindo para fortalecer o reino de Satã. Quem entende essa doutrina, e abre os olhos para o conhecimento das Escrituras, de Jesus, e concorda e pratica, ele se torna um pedreiro do reino eterno depois desta vida, e cada pessoa que ela evangeliza nas ruas é um tijolo que ela coloca na construção do reino celestial. O maior objetivo das figuras das Escrituras, alegorias, parábolas, milagres etc., é mostrar o mundo eterno invisível aos olhos carnais. Portanto, Deus que é espírito invisível e inominável jamais ia valorizar ou mandar coisas materiais, como construir materialmente este mundo do dinheiro, como demonstrado na tentação de Cristo. Por isso não há outro mandamento que não seja anunciar de graça a sua verdade, com todo o empenho possível. Todo mandamento para rituais alegórico na lei foi somente para a pregação do Evangelho, por isso eram coisas simples, como um tabernáculo, tenda, que não custa muito caro como um monumento templário. O templo de Salomão não foi do agrado de Deus, mas foi permitido para representar uma riqueza maior na eternidade além. Assim também foi com a bolsa no ministério de Cristo em Israel para figuras. A bolsa era mais um ator da novela de Deus para representar os nossos dias atuais do Evangelho invisível. Isso significa que a nossa bolsa está nos céus, onde depositamos as mentes abertas das pessoas que ensinamos nas ruas, para que nunca mais sejam enganadas e engessadas pelo mercenário, para não fazer a única vontade de Deus, anunciar o escape do lago de fogo pelo anúncio do Evangelho sem dinheiro. Sempre há necessidade de se fazer figuras nas Escrituras que abre exceções para que coisas pecaminosas não sejam consideradas pecados em certos momentos, mas que não pode durar por muito tempo, porque viraria uma bola de neve arrasando com tudo. Um pecado que pelo máximo de tempo possível aqui nesta terra permaneceu justo foi arrecadar todos os bens dos primeiros cristãos e entregar nos pés dos apóstolos para que eles repartissem tudo igualmente a todos. Observação: mesmo que alguém hoje queira fazer do mesmo jeito, imitando os primeiros cristãos, será considerado anátema, porque aquilo foi só naquele tempo com os apóstolos oculares de Cristo, para figuras eternas, que nunca mais deve se repetir aqui na terra. O único sacrifício que agrada a Deus como oferta é cada um consciente da prova das figuras sair pelas ruas anunciando aos outros, sem religião, e muito menos sem o dinheiro dela envolvido nessa obra, porque quem tocar na arca para proteger será fulminado, que ninguém livra Deus ou sustenta Deus. Quem sustenta e livra Deus é Ele próprio. É esta palavra enigmática decifrada como prova do além, que faz qualquer um trabalhar de graça, e essa graça é a vida eterna como salário, porque ninguém trabalha de graça, e não há nada mais recompensador do que essa prova da vida eterna, esse tesouro, esse conhecimento, como salário. Um salário da vida eterna, mas o outro salário da segunda morte eterna. Na obra de Deus o salário já é o trabalho. O sangue de Cristo, o qual é esta palavra, que tira o pecado do mundo de ignorância da prova das figuras, é o preço de sangue com o qual nos comprou a vida eterna. Portanto, não precisa de mamon nenhum para pagar as despesas da religião, porque já temos salário suficiente para sustentar nossos filhinhos na mesa das ruas,
que é este alimento eterno da palavra. Quem prega pela prova dos mistérios da palavra de que o céu e o inferno existem, serve a Cristo, a vida eterna, mas quem prega por arrecadações de membros da religião, serve ao salário em dinheiro, ao famoso dinheiro do dízimo, para não dizer o prêmio da injustiça eterna de Balaão, profeta do olho e mão direita leprosa, confundida com a mão de Deus que faz milagres. Os magos do Egito faziam milagres também, e como faziam? O sangue de Cristo basta, é suficiente, caso não seja, é porque Mamon contaminou a mão e o olho direito com a lepra da eterna revolta, por causa do amor ao dinheiro em Cristo. Se o templo não é construído no céu em almas despertas para o sentido das figuras bíblicas, anunciar, então a sua obra é terrena do Mamon, do príncipe desse mundo, do Deus desse século, manifestado nos ídolos deste mundo. Quem vai para um templo religioso, está entrando dentro da boca da serpente, e é considerado idólatra por Jesus. Quem prega de graça nas ruas já saiu de debaixo da mão de Faraó, e está guerreando em Canaã. O salário em dinheiro que ele ganha do mercado de trabalho não é servidão a Faraó, Mamon, mas é o que ele recebeu à força por causa das pragas de Deus no Egito. As pragas de Deus é esta palavra que prova tudo o que virá depois da morte, pelos seus recursos divinos das figuras de linguagem, que mata os primogênitos, converte, os fazendo derramar sangue, anunciar Cristo. Os demônios que governam este mundo são obrigados a nos aturar, a deixar que ganhemos nosso pão com nossas mãos, na simplicidade e contentamento de Cristo. Os primogênitos mortos do Egito também são os espíritos que perdem a força, sendo obrigados a fugir quando brilha a luz da interpretação das figuras, sendo o povo de Deus libertado, recebendo a prova do além por meio dos mistérios das figuras. A própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. O que também isso significa? Significa que quase todo mundo que pensa que é crente, não é. A prova é que ele não tem entendimento das Escrituras para pregar de graça nas ruas. Só o fato dele pertencer a uma religião humana, sustentada por dinheiro, já mostra que ele não conhece Jesus, portanto, não tem fé, prova de nada, certeza de nada, é um sem esperança e sem Deus no mundo, que pensa que está com Deus, mas está com Mamon, o príncipe desse mundo, com uma fé sustentada em prodígio de demônios, porque não conhece Jesus, a palavra, com maravilha e milagres maiores e eternos. Quem tem uma fé sustentada em prodígios de demônios, curas no corpo, não é batizado no Espírito Santo para conhecer a lei, Jesus, pois ela está nas figuras, e para se saber a lei tem que saber a língua eterna das figuras dos sonhos. Conhecer essa língua eterna é ter a prova do céu e do inferno depois desta vida, e de toda a existência antes de tudo começar. Na verdade, as Escrituras Sagradas é um portal eterno para entrarmos em outra dimensão e apalparmos e vermos com nossos próprios olhos como que é, porque somos racionais, e tudo é possível a Deus, ao Espírito, ao raciocínio, à mentalidade de Cristo, pois as suas palavras são especiais, que provam tudo para quem entende o seu ministério, que é muito além da ciência humana, tirando qualquer sombra de dúvida que é Deus que está falando, além de que no decorrer da nossa vida experimentamos o seu operar, o seu livramento, nos impactando, e isso fortalece cada vez mais a nossa ligação, mais do que qualquer irmão de carne ou parente chegado de sangue. E pasmem, porque esse mundo físico não é real porque é temporário, deformado e vazio de sabedoria, podre na carne e traumatizado de medo na emoção, é apenas uma simulação comparada a um programa de computador em relação à máquina, e a nossa carne é enganada porque é raça de víbora, julga que é o contrário, que o reino de Cristo que é uma imaginação. Os enganados pelos espíritos, que querem ficar ricos e famosos na telinha da TV, por meio de poderes de demônios,
são tão enganados por não quererem entender as figuras das Escrituras, que no final das contas acham que os poderes sobrenaturais são da própria carne deles, são deles próprios, da força da mente, colocando a força na carne e não no além invisível, do verdadeiro sol que emana toda a luz, a qual poucos têm sensibilidade para captar, porque estão nas trevas deste mundo dos anjos caídos, confundidos com luz. Nesses escritos está o meu salário do trabalho eterno que compartilho com vocês. Os falsos profetas que fazem uma lavagem cerebral no mundo com seus ensinos venenosos provam trabalhar para Mamon, o príncipe desse mundo temporal. Algo que serve como parábola para a vida individual de cada um, eles menosprezam e o expulsam da sua meditação. Por exemplo, o fato de Tomé não estar presente com os outros apóstolos, e dizer que só creria se tocasse nas marcas de Cristo, não o coloca como inferior aos outros apóstolos, mas o coloca como um inquiridor da vida eterna, que usa todas as suas forças para obter a prova. Tomé representa todos os homens que não viram Cristo em carne e osso, mas que podem receber a prova como ele recebeu ao tocar nas marcas de Cristo, se interessando em entender, tocar, as Escrituras, marcas, e escapar da morte no fim, anunciar de graça até o fim. Muitos hoje não chegam nem perto de Tomé em qualidade, porque fogem de Cristo, pensando ser um fantasma. Quando veem um vídeo com um título como desse vídeo aqui, fingem nem ter visto, porque não querem a prova da verdade, querem enganar e ser enganados, fogem assustados como de um fantasma. Os resultados drásticos dos ensinos equivocados podem ser comprovados no dia a dia, dificultando mais ainda o acesso à porta de escape deste mundo. Por exemplo, uma vez eu disse para alguém pesquisar na internet o vídeo Interpretação Correta do Evangelho de Tomé, mas aí ele me disse, com ar de desprezo, Tomé não é aquele que só acreditou porque tocou? Aí eu tive que fazer um malabarismo para fazer ele entender que ninguém acredita sem ver e tocar, ou seja, ninguém tem prova se não entender os mistérios da palavra. A prova que alguém tem fé porque tocou em Cristo é que ele vai pregar de graça nas ruas, sem botar nem o pé em igrejas, o que quase ninguém quer, provando que é pior que Tomé, que não acredita, e nem busca tocar para acreditar. E mais lamentável ainda é que essas pessoas se julgam mais crentes que Tomé, sendo que nem mesmo crentes são, ou ainda pior, muitos são crentes enganados por prodígios de demônios, curas etc., porque não entendem as Escrituras e estão recebendo provas de forças ocultas, sem ter o menor discernimento de espíritos pelo conhecimento da palavra. Nada contra os sinais, milagres e maravilhas de Cristo, mas contra o engano dos espíritos, operação do erro, por causa da idolatria ao Mamon, o que impede de ter discernimento e não ser enganado por espíritos. O termo pobre de espírito pode ser usado para a pessoa que não tem prova nenhuma do que virá depois da morte pelo conhecimento dos mistérios da palavra, um recurso de figura de linguagem da palavra que prova tudo, sem necessitar de Deus fazer milagres físicos a cada criatura para que ela creia, pois a própria palavra é o maior milagre para quem força o cérebro para entender, e o corpo para não pegar dinheiro da palavra, mas a pessoa rica de espírito para com Deus é aquela que tem vários prédios construídos nos céus, pelo evangelismo de rua sem dinheiro, construídos pelos neurônios ativados das pessoas, tijolos, que entenderam o seu ensino das figuras da palavra, por isso tiveram provas, e também passaram a pregar de graça, pela fé. Observação: o termo pobre de espírito das bem-aventuranças de Mateus 5 é a pessoa humilde, que nunca vai se sentir bem com luxos e requintes desse mundo. Também pode ser a pessoa que sabe que é pobre de entendimento, e por isso sabe que necessita do perdão de Deus. Ao contrário de que não sabe nada e pensa que já alcançou tudo, por isso nem pensa mais em Cristo. O mundo visível foi criado pela palavra visível de Deus, e assim nós também criamos a vida eterna além,
No hoje, pela pregação correta, sustentada e incentivada pela prova invisível da palavra decifrada, pois quem conhece a língua das Escrituras para decifrar, tem a prova de tudo, e por isso tem certeza de tudo, que os irracionais inconstantes superficiais não alcançam, porque compactuam com a serpente do começo, e não com a palavra que ordenou tudo. Quem usa as Escrituras sagradas para construir esse mundo material por arrecadações, está usando Deus como escravo para construir este mundo entregue a Satã. As Escrituras não têm parte com o homem, mas veio do além, por isso ela constrói o mundo que virá depois da morte, e o salário é este conhecimento, que é a própria vida eterna, porque não há outra coisa a receber a não ser a vida eterna, a qual é esta palavra, que quem entende, concorda e pratica já tem certeza que está na salvação, e não vai trocar ela por nada deste mundo, por ligação nenhuma carnal, que é a doença da alma do homem, o amor fruto da carne, do dinheiro, da matéria e da aparência. O que eu quero dizer? Que cada um é sozinho no mundo sem Deus, e pensa que está ligado, e sofre por quem não merece, porque esse conhecimento eterno é mais do que parente carnal, que saiu de si próprio, filho, mãe, porque está contaminado com o amor doentio de Satanás, confundido com amor, com sentimento saudável, mas não passa de doença da alma, de ignorância e indiferença à verdade da palavra, de idolatria ao seu eu, à sua facção familiar, porque rejeita a verdade, sem nenhuma racionalidade da razão, da lógica. Esse amor familiar doentio é homenageado nos nomes das novelas da telinha da boca de blasfêmia do arrogante Deus, mas não tem nenhum conhecimento do amor de Cristo dessa palavra, de ter a prova do lago de fogo e alertar a todos, sem desistir pelas zombarias e afrontas, porque tem argumento e conhecimento, o que é a única prova infalível, a única prova máxima de tudo, que os cientistas prometem, mas nunca vão descobrir, porque desembocará no lago de fogo, quem demorar para decidir pular para o lado de Cristo, juntamente com todas as suas descobertas. O seu relacionamento familiar normal não passa de relacionamento com os demônios, por isso quando perde um ente querido quase morre, e fica até conversando com um demônio pensando que é o seu parente, isso não passa de idolatria da carne, da serpente. O sentimento, a emoção saudável vem da razão da palavra de Deus. Nada é mais forte do que o conhecimento da palavra para o trocar por coisas banais, trocando a vida eterna perfeita, comprovada e assinada pelo próprio Deus, por um mínimo possível de vida imperfeita, deformada e vazia de eternidade, fazendo aliança com o presente e com a morte, para não buscar entender os escritos sagrados e compartilhar de graça pelas ruas, o que quase ninguém quer. Muitos ainda nos dias de hoje preferem dar ouvidos à voz da serpente pastora, que impõe rituais, cargas esmagadoras e assombros de fantasmas, apontando o dedo para os pecados conhecidos, mas menos importantes, como roupa decotada, para esconder os pecados desconhecidos, mas mais importantes para a condenação no lago de fogo, como pegar dízimo de igreja, e fazer rituais de batismo e ceia, do que buscar gastar neurônios para entender as Escrituras e compartilhar de graça nas ruas, para construir um mundo vindouro, e não este mundo para o fogo eterno. Essas religiões ajuntam riquezas na terra e perdidos no inferno, que construíram esse mundo material para Satã e seus demônios. Elas estão espiritualmente mortas, por isso ensinam obras mortas, como arrecadar dinheiro e fazer construções e rituais, e nada com ensinar a palavra corretamente fora das injustiças das religiões, para que brilhem como as estrelas, sempre eternamente. Daniel 12, 3. Os que converteram a muitos para a justiça, a qual vem da prova e do ensino correto das figuras, a verdadeira lei oculta nas palavras de homens. Diante disso, está completamente enganado quem pensa que Deus vai perdoar, porque, segundo ele, não existe prova de nada, que teremos razão no tribunal,
mas só não tem prova para quem não quer Deus, odeia a ideia de Deus, compactuou com Satanás que desejou ser adorado como Deus, e distribui essa revolta por toda a existência, causando a desarmonia pela insatisfação de ser uma criatura. Por causa disso veio a existir esse mundo como uma solução do problema, que tem seu tempo marcado, daqui a pouco mais de 1000 anos. Esse mundo, como o outro lado da moeda, vai dar jeito no problema, e justificar Deus, pois ninguém vai poder dizer que de outro jeito seria melhor, pois toda criatura está experimentando o mal, fazendo praticar, ou fazendo sair dele. O mal é a tentativa da criatura dominar como Deus. Se Deus eliminasse o mal no começo, colocando o grupo rebelde para ser um nada novamente, ele estaria outorgando o mesmo direito a todos que viessem posteriormente a mesma execução, justo, estaria executando o mesmo papel que a morte pretende realizar, mas não consegue, que é a volta ao nada como antes, vida, estaria impedindo a criatura de experimentar na prática o que é o mal, pois tanto anjos como homens estão envolvidos nessa existência, liberdade. Estaria se condenando como assassino, não dando tempo para que o mal comprovasse ser mal, sofredor. E se forçamos mais ainda a medicação, vai sair mais água dessa colcha torcida, porque tem muito mais coisas ocultas que não sabemos, mas para aquele que bate, se lhe abrirá. Quem já viveu um dia, nunca vai querer morrer. Não pense que nós humanos, que nos locomovemos fisicamente, vivemos, ou que até mesmo o diabo e seus anjos, que se rebelaram, vivem, porque só vive quem conheceu a palavra eterna pela união da concordância, comunhão, recebeu unção, e por isso entende tudo para ter a prova do além, vigiando para não cair pelas setas das ideias da serpente, para não ser enganado e se rebelar contra Deus sem saber, pois o diabo e seus anjos, que enganam o mundo que os adora, ainda não foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a solução para que criaturas eternas de livre-arbítrio não fiquem vagando pelo espaço infinito tentando oprimir outras criaturas, sem sentido, sem propósito e sem sucesso. A consequência do mal a todos que seguiram a ideia de revolta da serpente será posta como exemplo para nunca mais ninguém desejar se rebelar, por isso a dor é eterna, é uma segurança para não se repetir. O Criador sofreu dor na carne para nos salvar, por isso quem rejeita essa salvação vai sofrer eternamente no espírito para nos salvar. Quem acha isso o cúmulo da maldade divina não tem racionalidade para entender que tudo isso é necessário para que a criação não seja destruída, por isso precisamos ser avaliados no teste mental e de caráter, e que um simples achar equivocado no mais profundo íntimo é uma faísca de fogo, um vírus, que põe em risco a existência de toda a criatura, possibilitando a morte de vencer sobre a vida, o que jamais Deus permitirá, porque jurou e não quebrará o seu juramento aos seus santos anjos, por isso viveremos eternamente com essa prova diante da nossa face. O que também estas palavras querem dizer? Que um ser tão indefeso e tão meigo de dar vontade de o proteger para sempre, pode ser um monstro destruidor escondido numa aparência para enganar, ou vice-versa, por isso as aparências enganam. O que não engana é entender a palavra sagrada e discernir as palavras. Pasme, mas titubear na convicção de que o juízo depois da morte vai acontecer pela lógica é o maior mal que alguém pode fazer para si próprio, já é sinal de doença emocional e intelectual da razão. Por isso nada é mais importante do que buscar o conhecimento de Deus para ter a prova de tudo, e consequente convicção, certeza, fé. Quem não crê nisso é porque não quis entender as revelações do além, porque se entender o enigma divino, não tem como não crer, é como se a pessoa vivesse a situação, é uma prova firme, sem brechas para incertezas. Para este mundo é muito grave matar o corpo de alguém, mas para quem já morreu e sabe que a sua consciência não se apaga mais, já viu que grave mesmo é ensinar errado a palavra de Deus,
alimentando a raiz oculta da revolta contra o lago de fogo, que nos últimos tempos está crescendo muito por causa de fama e dinheiro, porque os ateus e os pastores das religiões brincam com coisas sérias que não conhecem, mas estão multiplicando as dores eternas sem saber. Em outras palavras, para este mundo, matar o corpo é grave, mas para a eternidade, pensar que Deus é mau é muito mal. Espiritualmente e eternamente falando, os verdadeiros assassinos de crianças são os que ensinam errados os mistérios desta vida. Tanto os enganadores, pastores, como os enganados, membros, estão no mesmo barco. Engana-se porque quer, como já dizia a palavra, Deus não tem ninguém por inocente. Quem quer um caminho seguro vai se apoiar nessas palavras, mas quem quer incertezas e enganos, arriscar tudo por essa vida imperfeita, vai seguir o seu coração enganoso, achando que já está salvo, ou que o lago de fogo é mito, mas a punição aqui já é sombra da punição lá do outro lado eterno. No mais, cada um é livre para escolher o seu caminho, vai na fé, mas sabe-se lá que fé é essa. Obrigado por ouvir até aqui, é um bom sinal. Se concordou, é melhor ainda, mas se não concordou, tem todo o tempo do mundo para meditar e conferir nas escrituras se é mesmo assim, mas se não o fizer é sinal que não tem compromisso com a verdade, e já está com o cérebro lavado pelas vãs repetições das doutrinas das igrejas atuais, porque é mais cômodo copiar a maioria do que pesquisar e meditar com a minoria. A carne agradece. Mas aquele que ouviu tudo e ficou feliz e satisfeito, deixando até o like, é sinal de vida eterna e de que estamos recebendo nosso salário, porque este canal não recebe salário de homens, pois o salário é a prova da vida eterna, e o que passar disso, não passará no teste da vida eterna. Obrigado mais uma vez.